Café com Celeb hoje, José Luiz Ramos. Gostaria de agradecer nosso patrocínio aqui da sala de podcast do Robson Gregorato, do Grupo Oceano Digital. Agradecer a equipe dele também, que sempre tem nos apoiado, né? Então, para mim é um privilégio. E começar aqui com o Gledson Fonseca, amigo meu há uns 3 anos? 4? Antes da pandemia? Não, então tem 6 anos. Ah, tem. 6 anos. Conheci o Gledson Fonseca. E é legal, Gledson, que nesse tempo que eu te conheço, nós tivemos vários momentos juntos, né? Principalmente no lançamento do seu livro. Foi. Principalmente do podcast que nós fizemos online. Tudo começou ali, né? Foi. E eu não sei se você sabe... Então a gente se conhece durante a pandemia. Porque o podcast foi o online. Online, isso. E aí, assim, pra quem não conhece o Gledson, ele vai falar sobre ele, mas foi legal que da sua amizade, após a sua amizade, eu peguei amizade com o Rony Gomes. Com o Rony. E assim, eu até falei com ele esses dias. E sabe, Gledson, você é uma pessoa de conexão. Você é uma pessoa que gera muito valor para as pessoas. E eu percebo isso desde quando te conheci. Então, para quem não conhece o Gledson, vai conhecer a história dele hoje. Profissionalmente, tem uma carreira brilhante. Então, eu queria agradecer, viu, Gledson, essa oportunidade. Legal, Zé. Pela segunda vez nós participando juntos. E até uma forma, para quem não sabe, um dos motivos de eu fazer o Café com C-Level para eu atualizar o contato que eu tenho com a pessoa, mas também conhecer novas pessoas. Então é uma forma que eu percebi que muitas vezes nós sempre buscamos conhecimento em cursos, né? E tá tudo bem, mas também o network, o relacionamento gera muito valor. Valor em negócio. Em negócio, exatamente. Então assim, é um privilégio ter você aqui. Eu queria começar com uma pergunta, Gledson. Bora lá. Quem é o Gledson? Rapaz do céu. Quem é o Gledson? Qual que é a missão do Gledson? Fale um pouco sobre você. Eu acho que existem 2 Gledsons. Um antes de 2015 e um depois de 2015. E legal que eu vou responder refletindo, tá? Eu nunca tinha feito essa reflexão de forma explícita. Sempre foi aqui dentro, né? Então, até 2015, eu era um cara sentado numa cadeira executiva, dentro de um grande grupo empresarial, com responsabilidade no Brasil, Tailândia, México e quase pegando os Estados Unidos. Crescendo na carreira, olhando já a possibilidade de cadeira de diretor e tal. Mas algo acontece em 2015. E pós 2015... aí nasce um outro Gledson, né? Um Gledson com ajustes em valores, no que queria para a vida, no que passou a querer para a vida depois de partir dessa vida, que é o tal do legado, né? Fala-se muito legado e tal, mas então eu fui entender um pouco disso daí também. Então existiram 2 Gledsons aí. Então esse que você está vendo agora, que a gente vai bater um papo, é o pós 2015. Muito bom, muito bom. E quando você fala o pós 2015, eu não vou entrar na parte muito pessoal, que é outra história, né? Que dá outro conteúdo para mais de metro, né? Mas eu recordo quando você contou, uma vez nós estávamos conversando, que você percebeu que o legado corporativo é um negócio que, assim, o crescimento corporativo, ele consome muito. E aí você entendeu que, de fato, você poderia agregar valor fazendo outra coisa, ou outras coisas, né? Eu tenho falado com algumas pessoas, Gledson, e percebo o seguinte: é muito difícil fazer transição de carreira. Sim. Como foi para você? Para você que vai ouvir nós, o que você poderia dar dica para a pessoa que está... Porque eu acredito que não foi do dia para noite, você levantou, vou sair, ou vou mudar. Como que foi isso e como que foi para você ter coragem? Você deixar já de início uma... Não, legal. E dentro do meu jeitão de ser, Zé, eu tenho tentado, ao longo desses 50 anos, planejar um pouco a vida, no mínimo. Algumas coisas, ou a maioria delas, a gente não tem controle algum. Mas aquilo que a gente tem controle, a gente tem que ter o mínimo de plano e correr atrás da execução. Então, não é fácil uma transição de carreira, mas é possível desde que ela seja feita com calma, sem a necessidade bater na porta da transição imediata. Entendi. Quando isso acontece, cara, vai dar ruim. A decisão corrida, sob pressão externa e principalmente pressão interna,
quando não pressão financeira. Tomou decisão rápida, vai dar ruim. Então, comigo, teve o evento de 2015, que eu fico viúvo, a vida vira de ponta cabeça, com 2 crianças em home care e etc, etc. Ali eu comecei a minha transição de carreira. Então, foi em 2015. Quando que eu concluí? Em 2022. Cara, mas foi tanto tempo assim... Tá, mas não foi assim também. Puxa, em 2015 eu parei, sentei, abri uma planilha de Excel. Não foi assim. Mas foi um movimento interno, provocado por movimentos externos que eu não tinha controle, que algo começou a acontecer. Então, para mim, ali foi o start de uma mudança de carreira. Então demorou 7 anos, esse ponto eu não sabia. 7 anos. 2015 a 2022... Mas, de novo, Zé, não foi em 2015 assim, puxa, comecei a transição de carreira. Não, mas ali começou o incômodo para que fosse concluído em 2022. Fantástico. Isso, conforme o tempo foi passando, algumas coisas eu fui fazendo. Então, eu me mergulhei para dentro de mim e comecei a... Peraí, eu fui projetado para quê? Tá. E assim, 2015, é interessante esse ponto. Mas até 2015 você tinha a expectativa de crescer dentro de uma corporação, como você estava fazendo. Mas como foi isso? Porque 2015 teve um fato, ok, que foi um choque que fez você realinhar seus valores. Exato. Mas naquele momento, mesmo você não fazendo a transição de carreira naquele momento, mas no seu coração você já tinha tirado o mundo corporativo no sentido assim, eu não quero esse plano de carreira. Não. Ainda não? Não. Ah, tá. Até 2015 eu tinha um plano, tenho ainda, né? Posso te mostrar depois. Eu tinha um plano, tenho esse plano desenhado ainda, eu guardo com muito carinho. Era um A4, na verdade um A3, depois eu reduzi no A4. Mas imagina uma folha formato A3, onde nas linhas eu tinha blocos. Então eu tinha bloco espiritual, tinha bloco financeiro, tinha bloco pessoal, bloco do lançamento do livro, por exemplo. E nas colunas eu tinha o horizonte do tempo. Então, 3, 5, 10, até o dia que eu fosse me aposentar e depois. Tá. Então, eu tinha também esse plano, até o dia que eu chamava de, cara, deu o prazo de validade nessa terra aqui. Esse plano existia. Um dos pontos desse plano era um dia que eu pinei lá. Eu falei assim, ó, nesse dia eu vou sentar numa cadeira de diretor. Então, esse era o plano. Mas para sentar numa cadeira de diretor, tinha que sentar numa cadeira de gerente. Para sentar numa cadeira de gerente, eu entrei aqui, aí dá para descer por um bloco de desenvolvimento para suportar essa mudança. Tinha um ponto lá que era 2012, eu precisava estar fluente em inglês. Então, não é algo assim, eu vou colocar coisas lindas, maravilhosas e vou deixar o vento conduzir. Não funciona desse jeito. Entendi. Isso é uma tremenda de uma autossabotagem, né? Então, existia esse plano. Então, até 2015... esse plano estava muito consolidado. E estava caminhando para você... E estava caminhando. E muitas coisas ali... Eu dei o cheque positivo. Concluído. Principalmente o inglês, cara. Que fantástico. O inglês foi um negócio que, quando eu desenhei o plano, era um inglês bem meia boca. Não é grandes coisas hoje, tá? Mas hoje... melhor do que... eu consigo me virar em qualquer canto do mundo e fazer negócio. Então, por exemplo, esse foi um dos pontos. Mas tudo atrelado, né? Então, você vai lá na frente, desenha onde é que você quer chegar. Não tem segredo, né, Zé? Não tem segredo, cara. E aí você vem desdobrando isso em planos e metas pequenas para chegar naquele ponto. Muito bom. E aí, com esse plano feito, né, que existe ainda. Existe. Qual foi o momento que você falou assim, não, eu não quero isso? 2015. Certo, porque foi um fato. Foi um fato. Beleza. Foi um fato. E ali você refez o plano? Como que foi? Porque o Gletson eu percebo que é sempre metódico, né? Sempre organizado, assim, sistemático, né? Voltar para aquele plano, reestruturar ele, ainda é um pouco traumático, vamos dizer assim, por conta do 2015. Tá. Mas alguns blocos eu reajustei e tô perseguindo ele. Legal. Então, por exemplo, um deles foi ter rompido o ciclo com o CLT, ter começado uma carreira de um pequeno empresário, assumindo o negócio do meu pai, que até então eu era um pequeno investidor, e depois pegar esse negócio e falar assim, tá, agora não dá para ter uma empresa de um produto só. O que vem pela frente? Então, por exemplo, eu tô no segundo ano que eu tô olhando para esse não dá para ter uma empresa de um produto só e para que lado eu vou.
Então tá nascendo. Tem coisas que eu não vou poder falar aqui, Sim, óbvio. sim, tá. Mas tem mudanças nesse negócio de um negócio de um produto só que tá nascendo, vai nascer coisas bacanas aí. Então, o aprendizado que eu tiro é o seguinte: mesmo um negócio tradicional, familiar, tradicional que você assumiu, você tem conseguido enxergar novas oportunidades mediante esse negócio, é isso? Muito, Zé. Bacana. Muito, muito. Ô, Gletos, porque querendo ou não, você veio de uma mentalidade de corporação grande, né? De empresas grandes. Qual que é a rotina de uma empresa grande versus a rotina de uma empresa familiar, pequena, que tem pouca estrutura, pouco recurso? Legal, legal. E boa pergunta. Porque dentro de uma empresa grande, basicamente, não é 100% assim, mas basicamente é o seguinte: você tem um projeto, e você tem, pelo menos na onde eu trabalhei, você tem um projeto, você consegue provar viabilidade, retorno, payback, o investimento vem. É relativamente fácil você conseguir o investimento. Porque o investidor, o acionista, quer o retorno da grana dele. E é muito melhor investir em negócio do que deixar no banco, né? Tem que diversificar, tem uma série de coisas aí, mas enfim. Qual que era a tua pergunta mesmo, Zé? Qual a diferença? Boa, da rotina. Da rotina, da rotina, que é uma realidade, aqui é outra, né? E é interessante porque eu deixo de conviver num ambiente corporativo de uma indústria de 4 bi na época, pouco tempo atrás, e passo a conviver num ambiente de 100 mil por mês. Nossa. Então, cara, não tem recurso, você não tem... preciso do RH. Numa indústria você tem um RH. Aí num negócio pequeno, cara, troca de chapéu e vai fazer o RH. Eu vou contratar alguém para fazer o marketing. No começo não dá, cara. Troca o chapéu e vai aprender como é que faz postagem, como é que gera conteúdo, vai entender um pouco sobre esse universo todo do marketing digital, por exemplo. Não tem. Então você tem que se virar, né? Literalmente você tem que cobrar o escanteio e correr para cabecear. Muito bom. Qual que é o perigo? Ficar viciado nisso, né? Eu tenho refletido sobre sair da operação. A gente conversou muito disso, né? Precisa sair da operação. Mas o que é sair da operação? E dá para sair da operação de um negócio pequeno. Só que sair da operação, seja um negócio pequeno, seja um negócio multimilionário, não é ficar atrás de um notebook, de participando de... Não é isso. A operação você tem que estar sentindo o cheiro dela diariamente, cara. Não dá para descolar. A grana sai da operação, né? A menos que você seja uma financeira, que também é uma operação. Tem um ditado, assim, popular, conhecido no agronegócio, que diz assim, que o olho do dono engorda o porco. Engorda o porco, né? E no fundo é verdade, né? Você bate o olho ali, você já sabe como tá. Então você está dizendo assim que uma empresa pequena, o dia a dia dela, uma empresa pequena, familiar, ela tem um recurso limitado. Tem recurso limitado. Só que ao mesmo tempo eu percebo o seguinte, olhando para o seu perfil e olhando a sua transição para esse negócio, né? Que você já investia, você falou, né? Que é familiar. Isso. Você já veio com uma cabeça aberta, né? Porque grande parte dos empresários, o desafio é esse. Você sabe Isso me ajudou muito. Você sabe a necessidade do seu negócio. Porque você já... Mas grande parte dos empresários, quando faço uma consultoria, faço uma mentoria, você percebe o seguinte, você tem que vender a visão. Ele não tem a visão. E além de ter a visão, não tem o conhecimento. A dificuldade que tem para quem faz esse movimento, talvez essa seja a principal chave. Quem está convivendo num ambiente corporativo e chega a uma carreira executiva e quer deixar por propósito, por seja lá qual for a necessidade ou o desejo, quer deixar esse movimento dentro do mundo corporativo e assumir um negócio pequeno, a principal chave é não entrar nesse negócio sem pensar ou pensando que não é o dono. Não dá para entrar com a mesma mentalidade que você tinha quando você estava lá no corporativo. Porque se o câmbio sobe, o câmbio desce, o movimento dentro do negócio acontece, é natural, mas o seu tá garantido. Okay. Sabe aquela frase dia 5, dia 15, por exemplo? Isso acontece. A CLT faz isso, A CLT faz isso. Tá tudo certo. Faz isso, tá tudo certo. Mas sai desse movimento e vem pro movimento de... Cara, não tem essa. Aí não tem hora, não tem
só que dá outras flexibilidades. Concordo. Por exemplo, eu estou aqui agora, a empresa está rodando lá. Muito bom, muito Isso bom. não é fácil, Sim. né? Mas dá para estruturar e chegar nesse E nível. eu falei com uma pessoa essa semana, Gledson, sobre esse ponto. A mentalidade foi exatamente isso. Eu falei pra pessoa assim: nem todo mundo vai desejar empreender, mas o empreendedorismo faz você se tornar uma pessoa melhor. Porque eu percebi isso e tenho vivido isso. Existe um empreendedorismo, Gledson, na minha opinião, de palco, que é aquele a ostentação do empreendedorismo, ok. Mas a realidade do empreendedorismo, vim falando com o JP sobre isso. Esse jovem trabalha com videomaker, queria agradecer aí você. Qual que é o seu Instagram? JP Marketing Digital. JP Marketing Digital. Um cara bacana que tem feito Vou trabalho. marcar aqui também. JP Marketing Digital aí pra quem quer conhecer, o trabalho dele é bem legal, tem nos ajudado bastante. E nós vamos estruturar para 2026 Pronto, tá anotado. o já. Zé Conexão para ter mais essa roupagem. Porque no fundo é isso, Gledson. Grande parte dos empresários no Brasil é igual jogador de futebol. Nem todo empresário ganha dinheiro. Pois é. Pois é. Às vezes o CLT ganha mais que o empresário. Só que, em contrapartida, eu nunca tive tanto desenvolvimento como empreendedor. Mas Exato. eu ganho menos. Hoje a minha receita é menor do que quando eu estava no CLT. Agora olha o sorriso que tá no meu rosto agora e olha como é que eu tava. Fora, você tá mais leve, tá? Nossa. Você tem, agora você falou, para quem entende isso, que quer empreender, você, primeiro passo, ser dono do seu tempo. É. Fazer o que é prioridade para você, não para uma corporação. Então isso para mim é libertador. E acho que é interessante também deixar bem claro o seguinte: nós não estamos aqui para ser prescritivo com ninguém. Com certeza. Essa foi a minha decisão, Isso aí, foi a minha tudo situação. bem. Eu fiz esse movimento. Ah, você voltaria pro CLT? Se não for necessário, não volto. Sim. Não E volto. se eu porque precisar tá- voltar, vou voltar, que também É. não tem problema nenhum. Eu gostaria de falar, até uma dica para quem tá ouvindo aí e vai ouvir. Todo empreendedor, Gledson, está embasado num sonho. Muitas vezes falam assim, eu não quero empreender, mas você tem sonho? Se você não tem sonho, fica fazendo o que você está fazendo. Mas se você tem, você vai ter que empreender. E o Gledson falou um ponto bem importante, Gledson, assim, que marca eu, que é assim, todo empreendedor tem que ser organizado. Sim. Mas muitas vezes, grandes empreendedores, na minha opinião, ele vai começar um sonho sem ter organização. E aí ele vai precisar se tornar um empresário. E aí é o ponto que eu tenho passado isso. Porque quando você empreende, você cria uma estrutura. Mas quando você empresaria o negócio, muitas vezes você não é o melhor recurso para tocar. E eu tô nessa fase. Fazendo alguns negócios e percebi que ser consultor é um papel, ser empreendedor é outro papel, Empresário é outro ainda. empresário é outro. E aí eu percebi, eu não sou empresário. Eu sei gerir, eu sei cobrar, eu sei ver os... Mas eu não tenho o perfil de ter a gestão. E aí eu descobri, cara, aquilo foi uma libertação, porque um ponto é assim, ó. Grande parte do CLT hoje no Brasil, dos profissionais em CLT, na minha opinião, Gledson, eles são especialistas em algo, por isso que eles estão naquela posição. É. O empreendedor não, o empresário não. Tem que ser generalista. E aí que acontece? Esse é o choque. Você tem que se envolver. Tava em uma reunião num cliente hoje e eu percebi isso. Mas voltando para você, Gledson, eu percebi aqui que toda a sua carreira foi sempre pautada em gestão de pessoas, né? No contexto assim, você Zé. sempre olhou. Eu vejo como fosse um talento. E né? acho que dá para quebrar um paradigma aí. Tá. Vamos lá. Quando se fala tem um conceito por trás disso tudo, né? Mas quando se fala em gestão de pessoa, o que é comum e de forma imediata pensar? Você é um líder e você lidera algumas pessoas, Tá. ou você é alguém que tem uma carreira de liderança dentro do RH. Do RH. Esse é o clássico, é o olhar clássico. Só que a primeira posição de liderança não é liderar outros. Ok. É liderar você Se mesmo, autoliderar. cara. Como é que você vai liderar alguém se você não se lidera? Muito bom. Como é que você vai falar de seja lá qual for o assunto dentro do ambiente da gestão com alguém, Tá. se você mesmo não dá para ser, né? Muito bom. Faz o que eu mando e não faz o que eu Muito faço. bom. Então, assim, primeiro a gente tem que aprender a liderar a gente mesmo, Tá. depois liderar outros, depois liderar líderes, e liderar negócios,
E aí você pode... Que fantástico, isso é bem bacana isso. Porque eu sempre entendi assim, no contexto... Ramcharan fala isso. Ramcharan? É. Eu sempre entendi o seguinte, para você dar direção para alguém, você precisa ter o conhecimento. Então você está dizendo o seguinte, além do conhecimento, a pessoa tem que se autogerenciar. Ou não. Ou não? Ou não. Uma discussão boa. Por exemplo, o que eu... Teve uma fase na carreira, eu estava dentro do RH. E eu tinha acabado de entrar dentro do RH. E eu sempre fui de negócio. Então imagina um cara barriga verde que chega dentro do RH sem saber nada de RH. Eu sabia de pessoas. Ok. De pessoas e de negócio. Não sabia de RH. Da rotina do Da RH. rotina. E não tinha tempo para se especializar, Tá. fazer uma pós-graduação, ler todos os livros clássicos da gestão, do RH. Não tinha esse tempo. Tá. Então a coisa tinha que ser imediata. Como é que resolve isso? Você estrutura uma equipe que saiba fazer aquilo que você tem na tua gestão melhor que você. Ok. Ponto. Mas para você chegar nesse ponto, você já tinha uma bagagem de você estar seguro no que você fazia, Sim. independente. É igual a formação de coach. Quando eu me formei coach, o instrutor lá, o treinador falou o seguinte: todo o processo de coach você não precisa ser especialista no que o coach vai fazer. O que você precisa fazer é seguir o que? Uma escutativa e rodar o processo. É isso aí. E aí a hora que eu vi aqui, eu falei, então quer dizer que nem tudo eu preciso saber. Eu só preciso saber fazer a pergunta É e isso eu aí. vi. É isso Então aí. quando você entrou nesse desafio, você acredita que quando eu te conheci, e vi todo aquele tempo de história naquele grupo, naquela empresa, eu nunca imaginei que você tinha feito outra coisa no contexto. Se pra mim você era nato essa gestão de pessoas RH. Não. Olha que Ó, interessante. se for dar um salto bem lá para trás, de vez em quando eu lembro disso e conto com quem eu tô perto. Eu lembro, eu era moleque, devia ter uns 5, 6, 7 anos. Aqui em Marília e às vezes ia para algum evento, alguma coisa com meu pai, com a minha mãe. E eu passava, cara, em frente ao Chaplin. Lembro como se fosse hoje. Passava em frente ao Chaplin ali, eu criança no banco de trás, eu olhava e via casais conversando. E eu pensava, cara, o que eu vou conversar o dia que eu tiver uma namorada? Eu preciso ter assunto pra conversar. Quantos anos isso? Eu devia ter uns 6, 7 anos De idade. de idade. Então, pra mim, ali despertou o seguinte, eu preciso ter conteúdo. Aí eu comecei a desenvolver o gosto pela leitura. Pra quê? Pra você ter conteúdo. Então, pra mim, assim, a liderar pessoas passa por conteúdo. Muito Passa bom. por você ter repertório. Não só daquele Muito assunto. bom. Que é o gerar valor, né? Gerar valor. O que você falou, 6, 7 anos, Uns 6, 7 anos. e eu não sei exatamente o tempo, mas eu tive esse mesmo desafio. Mas o meu desafio foi assim: como eu faço para entrar e sair de uma conversa? É como fosse assim: como eu começo e como eu saio. E aquilo eu fui vendo, aí fui modelar. Hoje nós entendemos na PNL sobre modelagem, mas eu fui vendo que, porque querendo ou não sair, você não pode cortar, Aham, tem que ser aham. deselegante, né? E aquilo me marcou. Que com o tempo eu percebi. E ali, sabe o que eu descobri? Que eu faço até hoje, que o carisma faz você se conectar, desconectar com carisma. E aí eu aprendi que muitas vezes você pensar no outro, automaticamente você consegue É. gerar mais valor. E a gente é muito parecido, né? A gente é muito parecido e dá até pra afirmar com certeza que a gente não gosta de conflito. Eu evito. A gente evita conflito. evito conflito. Mas eu tive um líder, graças a Deus por ele, que esse cara um dia chegou pra mim e falou o seguinte, falou, acho que você tá precisando aprender a ter conversa difícil. E ele me indicou o livro, Conversas Difíceis. Conversas difíceis. Cara, eu li aquele livro. De lá pra cá, se tem uma coisa que eu tenho entrado, é em conversa difícil. Muito bom. Todos os ambientes, Muito bom. Relacionamento, relação com uma instituição que eu preciso dela para cuidar da minha filha lá em casa, dentro do negócio, para romper um ciclo de CLT, tem que ter conversa Muito difícil. bom. Primeiro interna, você precisa ter conversa difícil com você, Ok. mas com pessoas que você precisa decidir. Caramba, né? Entendeu? E assim, ou você aprende a ter conversa difícil, ou alguém vai te liderar o resto da vida. Muito bom. Ou você é o comandante do teu navio, e é difícil. E para isso tem que saber ter conversa difícil. Meu Deus. Não é nem saber,
disposição. Muito bom. Porque dá pra aprender, Zé, dá pra ter técnica. Muito bom. Mas sabe assim, Gledson, eu completei 42 anos esse ano. E nesses 25 anos trabalhando, eu percebi que no começo eu aguentei muito. Sabe quando você não tem estrutura pra dar um limite? Uhum. E aí, coisas que eu aguentei 20 anos atrás, no início da minha carreira, 25 anos atrás, hoje eu já não permito mais. E conversando dentro de uma empresa com 2 colaboradores, uma específica, ela falou assim pra mim, me chamou minha atenção, Gledson. Foi recente, agora faz um mês. Ô Zé, eu não consigo ter essa segurança que você tem. Aí eu falei pra ela assim, uma moça. Falei, pra você ter esse conhecimento, pra você ter essa segurança, primeiro você tem que ter conhecimento. E segundo, você tem que saber o que você quer ou você não quer. Hoje eu sei o que eu quero. Uhum. E sabe, Gledson, o legal do empreender, é que você começa a escolher o que você quer. As batalhas que você quer travar. E para você que nunca empreendeu, talvez essa batalha que você está evitando é a batalha que vai te libertar. Exatamente. É a batalha que vai fazer você ir para outro nível. E a vida é isso. A vida é uma batalha. Muitas vezes você vai evitar uma batalha, mas eu também creio que Deus permite. Deus permite colocar também em algumas batalhas. Eu tô com um amigo meu que participou aqui do podcast, chama Paulinho, da nova... Deixa eu marcar um negócio aqui pra eu não esquecer, pode falar. Da nova Era Soluções, um jovem no auge da sua vida profissional, teve um tombo de um telhado de 7 metros. E eu conheço a rotina dele. E orando por ele, recente, falando com a esposa dele, com nossos amigos apoiando ele, orando por ele, veio um sentimento no meu coração, um entendimento, Gledson, que muitas vezes nós precisamos aprender uma mensagem, e essa mensagem vai vir com um desafio. Hoje ele está lá, ontem fez as 2 cirurgias de construção da bacia, e eu sei que não é para morte, mas eu também sei que ele vai se tornar uma pessoa Melhor. Por quê? Porque ele é... Sabe, Paulinho, você vai ouvir esse podcast um dia, um tempo, e eu creio muito quando nós falamos sobre o propósito de Deus, sabe? Quando eu falei pra ele, Deus tem um propósito na vida dele. E o propósito da Terra, sabe, Gledson, não é só ganhar dinheiro. O dinheiro é um meio para nós alcançar pessoas e cumprir uma missão. Então eu sinto assim, sabe, Gledson, que é um tempo de nós despertar pessoas. Desde quando você fez a transição, tá? Eu tô bem tranquilo com você nesse bate-papo, porque é o que você passa. Toda relação nossa, quando eu converso com você, você passa muita segurança para a pessoa. Por isso que eu acredito que você é um cara preparado para lidar com pessoas, desenvolver pessoas. Sei que você vai continuar desenvolvendo esses negócios, inovando essa empresa, mas eu vejo pessoas, é cercado de pessoas, porque as pessoas precisam dessa bagagem, precisam dessa plataforma. É como se eu vejo uma plataforma, Gledson, e você trazendo pessoas e pessoas sendo... Existe um conceito na igreja de discipular. Sim. Mas tem o conceito corporativo que é você desenvolver pessoas. E eu vejo você desenvolvendo pessoas. Você pode fazer isso, eu creio que é uma permissão de Deus, pode inovar, é um negócio que faz, tá tudo bem. Mas não esqueça, esse acumulado de conhecimento, existe um propósito, é alimentar pessoas. Desde quando eu olho pra você, desde a primeira vez, se eu não falei, eu tô falando. Você já me falou algumas vezes. Cara, porque, você é uma fonte de segurança para as pessoas. Mas segurança por quê? Porque, pode perceber, os ambientes que nós entramos, muitas vezes ele não faz nós nos desenvolver. E muitas vezes a pessoa está mais interessada nos objetivos dela, e tá tudo bem, do que no outro. E muitos líderes estão assim. Eu acho, Zé, acho que eu volto onde eu zerei a minha vida, em 2015, né? Com tudo que aconteceu. E
foi inevitável eu não zerar a quilometragem ali, porque foi um período de dias e semanas e meses que eu vi que as coisas que têm preço, num momento como esse, Não resolve nada. não resolve pra nada, cara. Não resolve nada. Então vamos falar o seguinte, hoje, se eu vendesse o que tenho, passasse o chapéu, financiasse um dinheiro, levantasse um capital, 5 milhões. Chegasse, fizesse uma pesquisa no chat GPT e mais algumas influências aí, e falasse assim, onde é que está o neurocirurgião da galáxia? Onde é que está o cara? Ah, tá lá em Estados Unidos, sei lá onde for, onde seja, Israel, sei lá. Então eu vou atrás desse cara. Botar 5 milhões na frente dele e falasse assim, reverte a lesão cerebral que minha filha tem. Não tem valor, Zé. Porque o cara não vai resolver. Entendi. Então, e aí esse foi um período que eu entendi essas coisas. Que o dinheiro, por exemplo, cara, ou você usa ele pro teu bem, ou ele vai te usar, ele vai te dominar. Isso é bíblico, a gente sabe disso. Né? E tem uma música do Cazuza que fala isso, quem manda em quem? Quem manda em quem? Então, cara, e aí, bicho, quando você vive isso, né? Então vamos trazer um pouco de palavra. Quando você passa a entender o que é graça, mas vivendo da dependência da graça, cara, aí não tem limite. Aí eu escolho as batalhas que eu quero entrar com facilidade. Caralho. E algumas batalhas nos últimos 4 anos, algumas batalhas eu simplesmente tirei meu timinho de campo. Falei assim, eu não quero brigar mais. Isso aí. Ah, é sinal de fraqueza? Não, é sinal de decisão em paz. Muito bom. Então, quando você está em paz para tomar uma decisão, pode ser loucura pro mundo. E eu escutei isso. Cara, você tá maluco? Você vai abandonar uma cadeira que você tá sentada com bom salário, com benefício, viajando, escambau? Que coisa, né? Pra ser dono de empresa de caçamba, cara. Pra não falar, pra ser caçambeiro? Sim, foi isso que eu fiz. Mas porque tinha uma paz que tava me sustentando, dando segurança para tomar uma decisão mesmo contra o que o mundo prega. O que o mundo prega tá levando muitas pessoas pra ruína, Zé. Pra infelicidade, né? Pra ruína. E aí, cara, dependendo do momento que você tá na vida, fazer a reversão ou fazer a conversão, cara, é perigoso. E às vezes pode não dar mais tempo. Caramba, que legal. Então, voltando pro ponto da transição. 2022, você decidiu... Eu concluí. Concluiu. E aí, com a conclusão, eu lembro que você fez até... Você falou assim, Zé, eu gostaria de sair com esses pontos aqui. Uhum. Foi conforme você desejou, né? Foi. Muito bom. E depois que você saiu, você entrou nessa rotina... mudou a rotina e entrou nesse novo negócio, ou nesse negócio que você já investia, que era da família. E como tem sido esses anos? Como que você falou que já que a parte financeira está limitada comparado com o outro, mas tem paz, tem outros ganhos. Sim. Mas como que tá? E para você falar para essas pessoas que vão ouvir a sua história, como que foi isso? Você reinventar um negócio tradicional, um negócio familiar? Não dá para negar que o histórico anterior ajuda demais, né, Zé? Então, por exemplo, eu tô num negócio, não tem segredo nenhum, é um negócio de locação de caçamba. Olha só, o que esse ano eu comecei a me incomodar. De 22, quando eu deixo a empresa e entro com a empresa do meu pai ainda estava vivo. Então, quem era o CEO do negócio? Era o senhor Sebastião. O Tião. Então, eu tinha... Por mais ímpeto, por mais conhecimento, seja lá o que for, cara, eu tinha que respeitar por duas razões. Ele era autoridade no negócio, foi ele que tinha começado o negócio com 1 caminhão e 5 caçambas e chegou até naquele ponto ali. Quantos anos isso? Isso foi em 2014. Que ele começou? Que ele começou. Do zero. Do zero. Então nós estamos falando de um senhor que já com 60 e poucos anos, 63 anos, se eu não estou enganado,
rompeu também Também um fez uma ciclo, transição. fez uma transição, já era empresário, de um negócio para um negócio de caçamba. Comprou um caminhão, 25 mil, emprestou mais um tanto, comprou 5 caçambinhas e começou. Ele dirigindo. Ele dirigindo, Nossa, ele atendendo o história. telefone, ele fazendo tudo. Nossa. Aí minha mãe começou a ajudar também, aí minha mãe atendia o telefone e passava os pedidos para ele e foi devagar. Ele fez realmente uma transição ele não fez uma transição de CLT para ser empreendedor, para ser empresário. Ele já era empresário. Pequeno empresário, ele só mudou o segmento, mas ele ficou dentro do mesmo tipo de negócio, que é o negócio de reciclagem, né? No caso, locação de caçamba, nós estamos falando que ali dentro dá para reciclar muita coisa, né? Então, ficou dentro do mesmo ambiente, do mesmo tipo de negócio, mas ele fez uma transição, saindo de compra e venda de sucata de papel, alumínio, ferro, etc., que é o que fez a gente crescer na vida e tudo mais, para um negócio de locação de caçamba, com um caminhão e 5 caçambas. Eu, quando olhava pro modelo do Tião Caçamba, né, que é um negócio, pra mim teria mais tempo. Então tem... Não, é super recente, 2014. Vai dar o quê? 11 anos? 11 anos. Ô, louco, Esse moleque. ano completou-se 11 anos. Olha que interessante. Então seu pai pivotou o negócio lá em 2014 É. e entrou nesse negócio. E como foi? Então você recebeu esse legado. Legal. Isso já ajuda. Já, né? já. Eu já tinha um negócio rodando. Rodando, sim. E aí quando você pegou, qual que era a estrutura dele? Quantas caçambas e caminhão tinha? Ó, quando eu entrei e a gente comprou mais... Foi mais umas 20 caçambas. Aí a gente chegou no número atual, que tá quase 200 caçambas. E 3 caminhões. Um caminhão já era meu. Então eu ainda no CLT, eu direcionava o recurso. Então comprei um caminhão, botei na empresa. Já tinha comprado umas 40, 50 caçambas, já estava lá. Quando eu saio, entrei e falei, bom, a gente precisa aumentar o volume para eu começar a ter de onde tirar a minha renda também. Comprei mais um punhado de caçamba e coloquei dentro da empresa. E assim, sempre tem demanda. Se comprar mais Sempre tem caçamba, demanda, Zé. que coisa Sempre tem fantástica, demanda. cara. Sempre tem demanda. Que mercado. E é um tipo de negócio, assim, talvez o concorrente escuta aí, mas ele que lute, né? Corre atrás, né? Ele que corra atrás. Mas é um tipo de negócio que, se você trabalhar direitinho, não precisa brigar por preço. Tá. Ainda que seja commodity. É uma commodity Olha hoje. aí. É uma commodity. E o que eu percebi? E claro, a minha experiência toda da Jato me ajudou a entender isso muito rápido. Falei, esse é um negócio que tem 2 pilares básicos: atendimento e agilidade. Que é o prazo. Ninguém acorda desejando alugar uma caçamba. Ninguém planeja colocar locação de caçamba na sua obra, na sua reforma. Aconteceu, precisa da caçamba, ligou. Cara, a gente tem uma meta interna lá. O telefone não pode tocar a segunda vez. Não pode. Não pode. Tocou a primeira vez, já tem que atender. Tem que atender. O WhatsApp caiu na tela, já tem que responder. Nem que seja uma olá, bom dia, fulano de tal aqui do Tião Caçamba, já volto. Mas normalmente é muito rápido. Tá. Por quê? Chegou, a lead chega. Se você não segura ela com você com bom atendimento, ela vai embora. Vai embora. Vai embora. Engaja, né? E se é um negócio com preço compatível, vai. Então tá sendo comum a gente falar o seguinte: eu pago um pouco mais caro, mas eu sei que vocês vão ter agilidade para colocar e para retirar a caçamba. Que fantástico. Porque depois que você usou, você quer ficar com o trambolho daquele, Lógico, cara? Não, na frente de casa. 3 metros cúbicos na frente da tua casa com um resíduo? Ninguém quer, cara. Que interessante. Então é aí que tá. E aí 3 caminhões ajuda, os motoristas. Então o que eu comecei dentro dessa transição aí? Assim que eu cheguei, falei, cara, nós precisamos de um roteirizador. Então rapidinho, já nasce uma TV do lado, chipamos 3 caminhões, pronto, agora eu já sei onde os caminhões estão. Pra quê? Para saber o que o motorista está fazendo, para saber onde o motorista está, para saber se o motorista está enrolando? Óbvio que não, cara. Se eu não confio no cara que está trabalhando comigo, operando um caminhão de 100 mil reais ou mais, cara, eu tenho que trocar. Perfeito. Não faz o menor sentido eu ter um rastreador para ficar, sabe, briga de gato e rato? Não. É verdade. Não, então assim, ó, caiu o pedido aqui, agora eu não faço mais isso porque a gente já está com uma pessoa lá. Lembra que você falava? Você precisa sair do operacional, você precisa sair do operacional.
Então contratamos uma pessoa. Como eu meti a mão na massa, eu consegui treinar ela e melhorou do o processo. zero, Zé. Tá. Não peguei ninguém pronto. Pegamos uma pessoa crua Tá. que trabalhava numa indústria de alimento aqui Bacana. na produção. Então pegamos, ensinamos Excel, o básico ali, internet, o trivial. O sisteminha que a gente colocou também. Então assim, ó, caiu o pedido no WhatsApp, a primeira coisa que ela faz, já olha no rastreador. Onde é que estão os caminhões? E às vezes a gente até brinca. Assim, conta até 10 que o caminhão vai virar a esquina. É, claro, a gente dá uma exagerada, mas é tipo assim, ó, vai chegar rápido o caminhão. Porque na Aí ganha o ligação, jogo. ela sabe o local que é e onde está o caminhão mais próximo. Onde está o caminhão mais próximo, já sabe se o caminhão está com caçamba vazia ou não. Então, até isso é importante. Que fantástico, cara. Se eu não consigo atender com agilidade em menos de 1 hora, eu consigo, por conta do rastreamento, por conta desse mecanismo todo, a gente consegue falar o seguinte: em tanto tempo a gente tem condição de colocar a tua caçamba. E é exato. Exato. Que bacana. E a gente tem condição também, porque é transparência. Não, eu não consigo colocar a sua caçamba hoje. Tudo bem. Ah, então eu vou tentar com outras empresas. Ok. Tudo bem. Mas você consegue para quando? Falou, eu consigo para amanhã cedo. Pode ser? Não, não pode ser. Tá tudo bem. Aí liga para todas as outras empresas, às vezes volta. Você garante pra gente amanhã cedo? A gente garante. Às vezes a gente faz o esforço e coloca no mesmo dia, né? Dependendo do horário. Mas não promete, Então a gente você quer... não vai cumprir. Não. A gente quer surpreender antecipando. Tá. Não igual pizza, cara. Você pede pizza, ó, em 60 minutos a pizza tá aí. Aí vai 2 vezes 60 minutos, né? Pra às vezes a pizza chegar. Que Então coisa. não dá, cara. E aí que ganha o jogo. Muito bom. Quer dizer que de 2022 para cá, quando você assumiu, teve essas melhorias de processo, teve também esse investimento dos mobilizados caçamba, que fala? Caçambas. Novos caçambas. E você conseguiu dar uma equalizada no seu financeiro. E assim, você hoje, 2025, finalizando o ano, nesse intervalo que você está na sua gestão, na gestão aí da... Você tem um sócio, né? Seu irmão? Meu irmão, Seu irmão, né? McQueen. McQueen. Famoso Eu McQueen. conheci ele, gente boa. Né? Cresceu. E minha mãe, a gente fala que Sua minha mãe é a CEO, né? CEO. Porque dentro das cotas da empresa, ela é quem tem mais cotas. Só uma, Então a gente respeita muito uma isso. gracinha, né? Bom que você honra, né? A honra é um princípio... É. Para quem entende o princípio da honra, a Bíblia vai falar sobre Deus alonga os dias, né? Prolonga os dias por você honrar pai e mãe, né? Você cresceu o negócio, Gladson? Cresceu o negócio, principalmente diminuir inadimplência. Ah, tinha. Tinha. E é comum, né? Processo, né? Processo. Tem que ter um processinho, nem que seja básico de Tá. crédito, nem que seja de estratégia, do tipo assim, pô, se eu não conseguir receber a caçamba antes, o valor da caçamba antecipado na colocação, e ficou para receber na retirada, e o camarada pediu para retirar, tá bom, manda o Pix. Não, eu não tenho o Pix, então deixa a caçamba aí. É isso que você faz, a estratégia é essa. Essa é uma das estratégias. Até ele pagar. É uma das estratégias. Essa é uma das Quer estratégias. dizer, não Às vezes sai mais de lá sem pagar. a gente usa pouco, mas essa é uma estratégia, porque ninguém quer um trambolho daquele na frente da tua casa, da Isso tua obra. diminuiu muito o negócio. Cara, assim, ó, a gente não perde. A gente não perde 3, 4 caçambas no mês. Isso é nada, Zé. Nada, né? É nada. Que fantástico. Cadê essa melhoria? Por conta de coisas simples. Porque antes tirava E relacionamento. e não recebia. E relacionamento. Então tem cliente que a gente convida ele para ser cliente de outra empresa. Por não estar no perfil do seu negócio. Não quer atender. Esse é Por outro exemplo, ponto. teve um caso que aconteceu, 2 casos que aconteceu. O cliente pegou e falou pra gente o valor. Eu falei, não, mas esse não é o valor. O valor é Tanto. R$10 a mais. Não, mas é que eu faço o seguinte. Eu cobro R$10 a mais do cliente, pego o dinheiro dele e fico com 10. Falei, parou aqui. Eu não tenho acordo nenhum com você para isso. Parou. 2 clientes assim, convidei o cara para ser É cliente de como se outras fosse o mestre empresas. de obra, por exemplo. É, É um perfil de mestre de obra. né? Que vai lá, coloca 10 reais em cima. Sem combinar nada, ele cobrava. ele cobrava. A hora que eu descobri, falei, parou.
Parou. Ah, mas aí você vai perder onde eu for nas suas obras. Cara, não tem problema. A gente quer trabalhar certinho. É igual descarte, né, Zé? A gente garante que a gente faz o descarte correto em local legalizado. Que coisa, né, cara? Entendeu? E é isso, tem preço, né, cara? Não tem jeito. Cara, a minha escola, ó, onde eu trabalhei, deu pra entender, né, cara? Bom, Isso volta, Zé. isso volta. Isso volta. É legal isso que tenho conversado com as pessoas sobre isso. Lei da semeadura pode passar o tempo que for, né? Uma hora a colheita vem, né? Vem. Tem uma frase: plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. É né? obrigatório. É. Gledson, que legal falar com você hoje, em 2025, mês de outubro. Último dia de outubro, É. Últimas horas. últimas horas, e assim, como você evoluiu, cara? Ah, valeu, Zé. Evoluiu bastante, assim, como você tá mais tranquilo, mais sereno. E tudo isso mediante as decisões que você tomou, né? Você sabe que deve ter, cara, umas 3, 4 horas que eu tava conversando com a minha mãe. E eu falei pra ela assim: mãe, eu não preciso mais tomar remédio pra pressão. E a pressão tá controlada. Eu não tô tomando mais remédio pra refluxo. Eu não sei mais o que é refluir. Então, assim, e às vezes ainda eu escuto: cara, você não se arrepende de ter saído da Jato? Cara, é uma baita de uma escola, bicho. Eu entrei um garoto lá, saí um executivo. Aprendi muita coisa lá dentro. Mas chegou uma fase que eu falei: cara, agora sou eu comigo mesmo. Eu preciso me jogar. Então, ainda que não tenha toda a pompa, não tenha toda aquela coisa bacana de falar: eu tenho uma carreira tal, sabe o cartão de visita? Você botar o cartão de visita, o status. Ainda que não tenha isso, cara, ainda que a receita seja menor, qual é o preço disso, Zé? E não tô atribuindo também que quando eu tava lá, não. Teve outras circunstâncias na vida, outras batalhas na vida que eu fui olhando e falei: essa eu não quero mais, essa eu não quero mais, essa eu não quero mais. E a hora que você... Porque uma vez alguém falou pra mim: cara, qual que é a definição de estratégia? Aí, pegar os livros, estratégia é isso, não sei o quê. Dá pra florear um monte pra falar o que é estratégia. De forma bastante simples. Estratégia é saber falar não para aquilo que você não quer tocar. Se a gente aprender a falar não só no meio empresarial, CLT, mas principalmente nas relações, se você não aprende a falar não, esse tipo de relação eu não quero, cara, você vai viver contaminado Gledson, por influências negativas. Antes de vir pra cá, eu tive uma reunião com a esposa de um amigo meu. Nós estamos... Depois eu vou até te falar sobre essa startup que eu estou investindo, que é a CEP Certo, concorrente do Melhor Envio. Mas nós temos alguns diferenciais de integração, pós-venda e outras coisas bem legais que tá para lançar. E eu falei para ela assim, não, ela falou assim: como eu sou amigo do esposo dela há mais de 30 anos, ô Zé, eu até queria agradecer o Gustavo Sonsim e o Digo Sonsim, que são amigos, família de amigos, né? Pessoas maravilhosas. Como muitos outros, mas assim, é uma amizade de 35 anos. E ela falou: fui na loja dela, da Marcela, que é a esposa dele, e falou assim: Zé, quando nós vamos marcar um jantar pra conhecer sua esposa, né? Minha namorada, que nós estamos juntos, né? Eu falei assim: Marcela, deixa eu falar um negócio pra você. Tudo por causa do não, né? Eu tô vai fazer dia 6, 5 meses com a Valéria. Depois que eu conheci a Valéria, nos 30 primeiros dias, Gledson, isso que eu vou te atualizar já. Os 30 primeiros dias tive muita insegurança. Por quê? Porque é uma área que eu não dominava, ou não tinha experiência, e me abri para uma área que não estava desenvolvida, né? Que é a parte de família, relacionamento. Sabe, Marcelo, eu contando para ela, vou falar um negócio para você. Dentro desse âmbito família, eu descobri que eu preciso de pouca coisa. E uma delas é o seguinte: eu não preciso fazer média. Perfeito. E aí eu falando pra ela uma boa, ela olhando pra mim: tá, mas e aí? Minha vida aconteceu isso. Ô, Marcelo, deixa eu falar pra você. No tempo certo vocês vão ter acesso a nós, vamos jantar. Mas ela... Você não tá entendendo? Não, entendi, Zé. E aí, você falando agora sobre isso, Gledson, eu percebo o seguinte, cara:
Eu poderia ter sido mais completo antes, ter feito menos coisas, gasto menos energia com coisas que eu não queria, mas por não ter uma identidade, um posicionamento. Então, assim, família é importante. Pra mim, tem me lapidado para o que eu não conquistei nos últimos 10 anos, conquistei em 4, Que Gleison. bom, Zé. 4 meses. Que bom. Fico feliz. E aí eu falei, mas o que eu fiz? Agosto foi o mês que eu mais viajei. O Hotel JP tava junto na primeira viagem que nós fizemos desse negócio. Nós fomos num evento em Franca. E aí eu percebi, mas por que eu tô produzindo mais? Porque agora eu tenho um propósito. Sabe, galera? Isso que é legal. É um porquê de você chegar, voltar pra casa e você... E assim, a Valéria, até nós deixamos ela ali, ela ficou pra fazer... Foi passear, né? Deixamos ela no lugar que ela ia fazer algumas coisas dela lá. E eu percebi o seguinte, cara. Quantos anos sem me permitir? Então eu falo pra você, Gleison. A riqueza não é a vida profissional. Abaixo de Deus é a família. E isso tem me dado uma segurança tão grande que agora eu falo pra você com o coração limpo. Gleison, eu só faço negócio se eu não prejudicar minha família. É isso aí. Teve um negócio que eu comecei antes dela. É isso aí. Que no meio do caminho esse negócio estava consumindo dinheiro pessoal meu, que atrapalhou minha finança. E eu falei pra esse sócio meu, eu falei, vem cá, senta aqui, vamos falar sério. A partir de hoje eu não coloco mais dinheiro aqui, porque eu estou tirando da minha família. Zé, você tá certo. E eu descobri, por isso que eu não prosperei antes. Não tinha propósito. É isso da segurança. Exato. Cara, eu preciso fazer pra minha família. Eu preciso respeitar a minha família. Então, Gleison, nós falamos todos sobre E isso, Zé, é um processo muito mais de autoconhecimento. isso. E autoconhecimento, cara, não tem nada a ver com estratégia, Exato. com finanças. Concordo. Autoconhecimento é quem é o Zé. Exato, Gleison. E para que o Zé foi projetado para. E eu posso confessar pra você algo além, dentro desse contexto. Conhecimento eu sempre tive. Não tenho dúvida. Só que faltava o quê? Um fundamento. A família pra mim é um fundamento. Não tem como você crescer sem fundamento. E tenho feito coisas pequenas, porém com impacto grande. Então assim, Gleison, ter você no meu convívio de amizade, mesmo nós não tendo tanta amizade. É uma referência. Por isso que eu falo, tô falando de mim. Agora você imagina quantas pessoas estão precisando de uma referência. Sabe, Gleison, nós somos luz para as pessoas. Eu tenho visto isso, Gleison. Tenho visto que pessoas estão precisando de uma direção. Eu conversei com um sócio meu de outro negócio. E ele falou, Zé, tô chateado. Hoje, pode falar, André. Rapaz, minha filha aconteceu assim, assim, assado. E tão chateado. Nem tem 5 anos, não tem 4 anos. Acertei. Não, Zé, eu nem completei ela, nem vou buscar ela, então deixa eu falar pra você. Se você não consegue ter um olhar pra sua filha, e quando eu te chatear, o que você vai fazer comigo? O que você quer dizer com isso? Vai lá buscar ela, vai chupar um sorvete e fala o que você não gostou. Zé, obrigado, cara. Você tá entendendo? Não é a sociedade, não é o dinheiro que nós vamos gerar. Que não... Eu tô... Zé, ele falou assim pra mim. Não hoje, mas ele falou assim, nesses 3 meses que nós temos sociedade. Zé, todos os últimos 10 anos, o mês de maio, foi o melhor mês. E o mês de agosto era o pior. Sempre, nos últimos 10 anos. Mas esse ano aconteceu algo diferente. O que aconteceu com esse seu amigo aí, e que é um produto que junto com outra pessoa a gente está desenvolvendo, que é o Volt. O que acontece? Às vezes a gente vai, e cada vez mais longe, vai, e a gente esquece de voltar pra gente. Acaba esquecendo de voltar pra essência, cara. E, sério, Zé, quando você tá diante de um caixão que uma pessoa muito querida sua tá indo embora, cara, qualquer coisa perde valor. Com certeza. Qualquer coisa perde valor. Nossa. E é nesse momento que ou o cabra recalibra, ou a pessoa recalibra os seus valores, ou vai continuar indo. E esse volte é um volte diário, cara. Diariamente a gente precisa exercitar isso. Que fantástico. Porque a gente tá aqui.
Pô, legal, um ambiente gostoso, né? Uma sala bacana. Tem um carinha ali com o zoião verde bonito filmando a gente. Vai fazer um conteúdo bacana, vai fazer uma execução. Cara, isso é legal. Só que o que isso ativa? Isso e coisas semelhantes a essa ativa? O nosso ego. Diariamente a gente precisa voltar. O americano fala muito isso, né? Back to the base. Back to base. Precisa voltar, cara. Diariamente você precisa voltar, porque senão você se descola da sua essência. Voltar pro básico. Você lembra do meu livro? Lembro. Não tem um eixo vertical? Sim. Cara, quando a gente perde o alinhamento com esse eixo vertical, ainda que levemente, quase que imperceptível, é ruído, cara. Produtividade sem propósito é ruído. Muito bom, cara. E tá cheio de gente assim, Zé. Com certeza. Tá cheio Concordo. de gente. Eu concordo porque eu tenho passado isso. Gledson, nós vamos fazer mais. Vamos fazer, a gente fala só sobre sistemas. Nós vamos fazer mais. Fazer uma série, Por quê? Legal, Eu creio legal. que, além do podcast, tem como, com a ajuda do JP, nós conseguimos fazer uma série de corte, de coisas Legal, para quê? Um legal. mini curso, que eu creio que as pessoas merecem esse momento. Eu classifiquei aqui, por indicação da Jaqueline, ela me deu algumas perguntas. Ixi. No final, você finaliza com algumas perguntas. Bora lá. E eu gostaria de perguntar para você aqui, é um bate-bola. Eu vou fazer a pergunta e você vai responder. Bora lá. Um versículo que te inspira no dia a dia. Nossa, Zé, são tantos. Eu acho que para um momento desse, tua graça me basta. Amém. Amém, cara. O resto é barulho. Muito bom. Tua graça me basta. Um hábito que não abre mão. Caramba, para isso eu não vim preparado, hein? Mas eu acho que cultivar boas relações. Boas relações. Um livro que todo líder deve ler. Ah, isso é fácil. Descubra sua verdadeira vocação. Do Marcus Buckingham. Virada de chave para a vida. Descubra a sua verdadeira vocação. Vocação Marcus Nunca li. Buckingham. Um mentor ou referência de liderança. Meu pai. Seu Tiago. Um sonho que ainda espera realizar. Presenciar uma geração de executivos voltando para eles mesmos. O mundo não precisa de mais líder. O mundo precisa de líder de caráter. Rick Warren fala isso. O mundo não precisa de mais líderes. Precisa de líderes. Tem líder cara. demais já. Precisamos formar mais. Precisamos desenvolver, se é que é possível, caráter ou descobrir dentro dessa geração, nação de líderes, quais são aqueles que têm caráter. Pra gente seguir, pra gente ter como condução de uma nação, pra conduzir famílias, pra ser referência. Muito A bom. gente tá carente de referências. Muito bom. E não tô falando que eu sou, tá? Ok, mas eu já entendi. Queria agradecer essa oportunidade. Eu que agradeço, cara. Nós vamos fazer mais vezes. Para mim é sempre um privilégio estar junto com você. Sabe disso que nós tivemos algumas oportunidades de estar junto. Sei que é um tempo novo. Maravilha. Em 2025 Amém. possamos finalizar ou findar esse ciclo do ano, né?
com o melhor ano da nossa vida. Até Amém. então. Amém. Porque nós decidimos servir, né? Agradecer a todos aí que ouviram. Deixe seu comentário, siga, compartilhe. Gratidão a todos.